E aí pessoal, beleza? Faz muito tempo que eu não apareço por aqui no canal, mas hoje eu vim para falar um pouquinho sobre o lançamento do meu livro Histórias Absurdas, que saiu agora em dezembro de 2023. Saiu aí recentemente. E ao mesmo tempo, eu quero também fazer algumas recomendações de livros. Então hoje eu vou falar sobre 7 livros que me inspiraram a escrever histórias absurdas. Então eu vou falar um pouco só sobre os livros que eu senti que influenciaram, que me inspiraram, que de alguma forma acabaram reverberando aí na escrita do meu livro. Beleza? Então, antes de iniciar, todos esses livros eles têm algumas coisas em comum, assim, que é a temática de um fantástico, de uma história mágica que é típico do que a gente chama de realismo mágico latino-americano, assim, né? Que é não exatamente um estilo, mas algumas características que ficaram muito presentes na literatura latino-americana, principalmente do século XX. E eu fui parar nesses livros justamente porque eu estava querendo conhecer mais essa literatura latino-americana. Antes de alguns anos atrás, né, eu não conhecia muito esses autores, mas já tinha ouvido falar. E aí eu decidi fazer um projeto, não sei, fazer um esforço para ler esses autores latino-americanos. O único que eu tinha lido já era o Jorge Luis Borges. Então eu vou começar com ele. Há muito, muito tempo atrás eu tinha lido o Livro de Areia, do Borges. Na época eu lembro que eu gostei bastante, mas tinha muita coisa que ficou assim, que eu não entendi, passou batido, sabe? Eu acho que na época eu não estava tão preparado assim para ler Borges, que é uma leitura que exige bastante. Mas agora eu sinceramente acho que é um dos meus escritores preferidos, assim. Primeira coisa, um dos livros, né, um dos 7 livros, Ficções, do Jorge Luis Borges. Esse livro aqui, para todo mundo que é escritor, eu acho que é obrigatório. Isso daqui é uma aula de como escrever. Não sei, esse cara, ele domina a técnica da narrativa de uma forma absurda, assim. Muitas dessas histórias, inclusive, brincam com o gênero, tem um negócio meio ensaio, tem resenha de livro, mas tudo no campo da ficção. É um livro de contos e todos eles, sem exceção, são uma aula de como escrever. E assim, o Borges ele tem uma cultura absurda, né? Ele faz referência a livros assim bem desconhecidos. Ele escreve histórias que se passam em outras épocas, em outros lugares, e conhece muito daquilo. É um cara que demonstra conhecer muito da cultura ocidental, né? E a escrita dele aproveita tudo isso. Além do que ele brinca muito com as teorias e com as filosofias, né? Ele até, em um dos textos, ele brinca, né, que a filosofia é um ramo, ou a metafísica, uma das coisas, é um ramo da literatura fantástica. E ele usa mesmo a filosofia como um ramo da literatura fantástica, né? Que ele brinca muito com as teorias de modo a encaixar elas na ficção e tratar elas meio que como um universo ficcional também, o que eu acho genial, assim. Então, primeiro, Ficções do Borges. E do Borges também, o Aleph. Então, eu li esses 2 livros do Borges e os 2 são sensacionais, assim. Eu prefiro o Ficções. Eu acho que Ficções tipo assim, ele tá um pouquinho acima do Aleph. Mas no Aleph também tem histórias sensacionais, assim. A própria história que se chama Aleph, essa que se chama Emazuns, que também é muito boa. O,
O Borges, ele é um escritor um pouquinho difícil, assim, porque ele tem muitas referências, ele fala de autores, fala de filósofos, fala de um monte de coisa que, se você não conhece, fica um pouco perdido. Como eu fiquei lá quando eu li Borges pela primeira vez, nem sei quantos anos eu tinha. Mas, se você tiver o hábito de pesquisar do que o autor está falando, ajuda muito. E aí a leitura fica muito mais rica. Então é importante pesquisar. Inclusive também tem alguns canais aqui no YouTube que comentam conto por conto e aí trazem essas referências. Se eu não me engano, tem o da Aline Aimé, que faz isso, que a análise dela é muito boa, e aí eu recomendo vocês darem uma olhada lá. Tem histórias, sei lá, que se passa na Alemanha nazista, tem histórias que dois teólogos discutindo, coisa de louco, assim. E esses dois livros eu senti que me inspiraram bastante. Inclusive, uma das histórias do meu conto, um dos contos do meu livro, eu escrevi quando eu estava lendo Borges. Eu estava lendo um conto do Borges, do Ficções, e aí na hora que eu terminei, minha mente começou a explodir, assim, e aí veio uma ideia para eu escrever um conto, que é bem diferente do que eu estava lendo, mas a minha mente explodiu de um jeito que me inspirou, e na hora eu escrevi um dos contos do Histórias Absurdas. Então foi uma inspiração bem direta, assim. Segundo autor que eu quero recomendar, que foi muito importante para a escrita do livro, é o Julio Cortázar, também argentino, né? Tanto Borges quanto Cortázar são argentinos. Eu li dele Histórias de Canópios e Famas, que é um livro muito maluco e muito engraçado. Esse livro aqui é um livro muito bem humorado e tem umas histórias muito engraçadas, assim, é muito interessante se você gosta de humor, só que é um humor bem maluco, né? Tem uma família, que é a família Humboldt, se eu não me engano, ou da rua Humboldt, não lembro, que são uma família com uns hábitos malucos, assim, tipo, invadir o velório dos outros. Tem algumas coisas que, tipo assim, vou só lendo mesmo, porque é até difícil de resumir. Tem uma família com hábitos malucos. Aí outra parte é manual de instruções, aí ele dá instruções para coisas óbvias, tipo instruções para chorar, instruções para subir escada, tipo umas coisas que não precisa de instrução, de manual, e ele faz o manual dessas coisas, assim. E quem leu Histórias Absurdas vai ver que tem alguma coisa disso lá. E o outro livro do Cortázar que eu li foi o Octaedro, que é um outro livro de contos. Até agora, todos os livros que eu estou falando são livros de contos. Outro livro de contos sensacional, muito, muito bom. Só que ao contrário do História de Canópios e Famas, esse daqui já não tem mais a ver com humor. São histórias bem mais tensas, pesadas, sombrias. Mas é muito bom também. E é um destaque especial para Manuscrito Achado num Bolso, que é uma história que eu acho que eu fiquei embasbacado assim de ler. E também As Fases de Severo, que eu gostei muito desse As Fases de Severo. Então, dois livros do Cortázar, um muito bem humorado e o outro mais sombrio, mais tenso, e os dois igualmente maravilhosos. Então eu recomendo muito. Se você não leu Cortázar, leia Cortázar. Também é outro escritor que eu acho que quem escreve tem que conhecer, porque o Cortázar também é outro professor de como escrever, né? Os livros dele são aulas de como escrever, que é super complexo, personagens complexos, histórias complexas, coisas malucas acontecem e tal. E é isso. Então, 2 livros do Borges, 2 livros do Cortázar. E depois, o próximo livro é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esse livro não é um livro de contos, é o único da lista que não é livro de contos. Mas também me inspirou bastante, porque esse livro aqui é um livro muito bom, e que o elemento fantástico, mágico, aparece também como forma de
de se falar da realidade, né? O que eu acho interessante desse pessoal do realismo mágico é que o mágico fala da realidade. Então, o que a gente tem de absurdo é um absurdo que está conectado com a realidade e fala sobre a realidade, e isso eu acho muito interessante. Aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, um dos personagens principais, que é uma família, tem muitas gerações e tal, um dos personagens lá do começo, ele mata uma pessoa com a lança. E aí, essa pessoa que morreu fica reaparecendo como fantasma para ele. E é muito engraçado porque ele aparece e todo mundo trata isso como se fosse normal e tal. Só que o que isso significa, né? Que o fantasma de quem ele matou, na verdade, é culpa, é lidar com o que ele fez e tal. Então é um fantástico que tem a ver com um certo aspecto da realidade. Eu acho isso muito interessante. E nesse livro aqui tem muitas coisas desse tipo, assim. É um livro que conta a história de uma família, a família Buendia, e aí tem muitos personagens, alguns com o mesmo nome, tem vários José Arcádio, tem vários Aureliano, não sei o quê. E, de certa forma, esse livro conta a história que muito comum, uma história que seria a história das nações latino-americanas de um ponto de vista daquela família. Então eles vão passando pela industrialização, passa por vários processos históricos na cidade onde eles vivem, né, que é a cidade de Macondo, e esses processos históricos vão sendo interpretados a partir do ponto de vista dessa família. Muito legal. Esse livro é sensacional. E o autor, ele escreve muito bem, né? Ele escreve como se você estivesse ouvindo, sei lá, uma pessoa antiga contando os causos da família. É mais ou menos assim. E é muito natural o jeito com que ele conta, mesmo as coisas mais malucas, assim. Isso é interessante. Agora, os próximos dois autores são autores brasileiros, que não são muito conhecidos, mas eu acho que deveriam ser muito conhecidos, porque são muito bons também. E também estão nessa mesma linha de um realismo mágico e tal. O primeiro deles é Murilo Rubião. Esse cara aqui, eu não sei porquê, ele não tem o mérito que merece. Esse cara aqui, ele escreve muito bem, as histórias dele são muito boas, os contos, né? E todo mundo deveria ler isso aqui, porque vale muito a pena. Eu ouvi dizer que o Murilo Rubião, ele escrevia, e aí depois, no próximo livro, saía exatamente os mesmos contos do anterior reescrito. Então ele ficava reelaborando a mesma história várias e várias vezes. E isso significa que ele tinha um certo perfeccionismo e ele a todo momento tentava melhorar as histórias. Esse livro que eu tenho aqui, ele tem todos os contos. O Murilo Rubião não escreveu muito, acho que tudo que ele escreveu assim de principal está aqui, que são os contos dele, e tá na versão final, então a última versão que ele deixou, porque ele ia alterando, né? Então aqui tá a última versão e são histórias que valem muito a pena. Se você gosta de histórias malucas, de coisas absurdas, de coisas fantásticas, e nesse sentido de realismo mágico, eu acho que vai gostar desse daqui, Murilo Rubião. Muitas histórias desse aqui entraram nos meus contos preferidos, assim. E outro escritor brasileiro, também não muito conhecido, é o José J. Veiga. Eu li esse aqui, que é uma seleção dos melhores contos, selecionados por J. Aderaldo Castelo, e também um outro autor que brinca muito com a ideia de absurdo, com a ideia das coisas que são fantásticas, mas que falam sobre realidade. Mas esse aqui nem sempre, né? Tem algumas histórias dele que são mais assim realistas no sentido estrito da palavra. Mas também vale muito a pena. E muitas histórias aqui são histórias que ficam na cabeça depois que a gente termina de ler, assim. Eu gostei muito desse livro. Então, basicamente é isso. Queria recomendar esses autores para você.
Se você gosta desses autores, eu acho que você vai gostar de Histórias Absurdas. Ah, e outra coisa que eu queria falar. Tem um livro que eu queria mencionar com menção honrosa, porque não exatamente influenciou a minha escrita, porque eu fui ler esse livro quando eu já estava terminando de escrever o meu, né? Que é o Enciclopédia de História Natural, do Eliakim Ferreira Oliveira. Esse livro aqui é muito bom, é um livro recente, saiu em 2023 também, é de um amigo meu. E é um livro que também tem essa mesma pegada, assim, de influência dos escritores latino-americanos. E foi totalmente por acaso, assim, que eu não sabia que ele estava indo por esse caminho. E aí, quando eu li o livro, eu gostei muito disso, porque dialoga muito com o que eu estava fazendo também. Então, fica aí a recomendação. Eu ia escrever sobre esse livro, não terminei ainda, mas um dia eu termino o texto que eu estava escrevendo sobre ele. Enciclopédia de História Natural, contos, do Eliakim Ferreira Oliveira. Muito bom. Então é isso. Essas são as minhas recomendações. Espero voltar para o canal em breve. Não sei, falando de recomendações literárias, falando de filosofia, ou dos dois, não sei. Mas fica aí. Se você se interessou, quer adquirir Histórias Absurdas, entre em contato comigo. Pode mandar mensagem, eu vou deixar minhas redes aí. Entre em contato comigo que eu envio autografado ainda. Ok? Muito obrigado por ter assistido até o final e até mais.